Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre comportamento motivado, a gente vai falar de comportamento alimentar e sexual, vai ser o conteúdo da prova de vocês aí para a P3, né? Para a gente falar desses dois, a gente tem que entender primeiramente o que seria comportamento motivado, então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Entendo que quarta-feira à tarde não é nosso horário usual, né, de monitoria. Entendo também que é horário de almoço, então vai estar um pouco difícil. E que vão ser umas 2 horas de monitoria, que é um pouco exaustivo, mas vamos lá para a gente livrar todo mundo dessa última prova, vamos todo mundo bem nessa P3 e que ninguém precise fazer recuperação, né? Então, começando aqui, o que seria comportamento motivado? Como o próprio nome já diz, a nossa linguagem, a gente já entende o que seria motivado, motivação. Esse comportamento é aquele que é direcionado a um objetivo ou gerado por um estado interno de necessidade, desejo ou por estímulos ambientais com valor de recompensa. Ou seja, a gente pode pensar no comportamento motivado como se ele sendo aquele que traz alguma forma de recompensa para a gente. É alguma coisa que a gente, por hábitos, necessidades, coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nos fazem querer ter aquilo. É uma questão de desejo, né? É importante também a gente saber que existe uma diferença entre desejo e prazer, né? Querer e gostar. Não é a mesma coisa necessariamente, né? Mas eu vou explicar isso com mais calminha adiante. Tem dois eixos que regulam o que a gente chama de comportamento motivado, sendo eles o homeostático e o hedônico, certo? Homeostático, a gente pode novamente lembrar daquela palavra, homeostase, que seria o quê? Equilíbrio, né? Stase é meio que congelar, homeo, balança, então que fica em um nível equilibrado. Então, o eixo homeostático é o que mantém as variáveis fisiológicas, ou seja, do corpo, dentro de uma faixa ótima, de uma faixa padronizada, aceitável. Sede, temperatura, fome, né? E esse eixo é comandado principalmente pelo hipotálamo. Então, para a gente ter um pouco de exemplo, né? Falei fome, sede, temperatura, eixo homeostático. Se a gente está com muito calor, a gente vai buscar refrigerar o corpo, né? Seja através aí do suor, que é uma questão interna, seja tomando ali um banho, indo para a piscina, ligando um ventilador, ligando um ar-condicionado, seja o que for, né? Ah, vou tomar um sorvete porque está muito quente, vai me ajudar a me refrescar. Então a gente busca esse frescor para voltar a um equilíbrio, certo? A mesma coisa com a fome, a mesma coisa com a sede. O hedônico, né, que é o não homeostático, você pode pensar uma coisa que era uma vertente filosófica bem antiga que se chamava hedonismo, que era as pessoas que se cediam ao prazer. Então, hedônico, prazer. Eles buscam recompensa além da necessidade imediata. Esse sistema é mediado pelo sistema mesolímbico dopaminérgico. Então, se você ler sistema mesolímbico, que é geralmente essa a nomenclatura que o Santiago vai usar, lembre o quê? Sistema recompensa, ok? Então, sistema mesolímbico dopaminérgico, sistema de recompensa. Ah, mas tem dopaminérgico no nome. É porque a dopamina media, modula esse sistema, certo? Eu coloquei aqui os dois principais, né? Eu vou explicar o que é a ATV mais para frente, vai ter imagens e tudo mais. E o núcleo accumbens. Núcleo accumbens é a parte mais importante do sistema mesolímbico. Você tem que se lembrar disso. Núcleo accumbens, sistema mesolímbico, recompensa. Vocês fazendo essa tríplice conexão, associação, vocês vão se lembrar o que é e vocês vão ter um pouco de facilidade na hora de fazer a prova. Porque eu juro para vocês, isso é o que o Santiago vai estar colocando na prova. Vai ter coisas de núcleo accumbens, pode ser na tabela, vai ter lá a tabela. Núcleo accumbens. Aí você já sabe que é alguma questão de recompensa, alguma questão do sistema mesolímbico, alguma coisa de dopamina, entendeu? Então é isso que você tem que manter em mente. Deixa eu aqui verificar se eu tô gravando, né? Porque teve uma vez que parou de gravar e agora eu tenho medo de parar. Ok, tá gravando direitinho. Vou beber uma água. Se alguém tiver alguma dúvida já inicial desse primeiro momento, pode deixar no chat e eu vou responder. A gente continua então. Podem deixar a dúvida, tá? Sem problema, eu só vou continuando esse primeiro slide. A gente tem então esse eixo que é um eixo do prazer, da recompensa, que gera uma motivação em conjunto, né, de componentes.
A motivação, ela é esse processo neural que energiza e direciona o comportamento. Então novamente, é o que faz esse comportamento acontecer. Não existe comportamento, em boa parte, né, grande parte dos nossos comportamentos são motivados, ok? Questões do processo desse comportamento motivado. A gente tem os componentes de ativação, que você pode ver também chamado como drive, uma palavra em inglês, né, que significa justamente essa questão de ativação, iniciar, enfim. Direcionamento e prazer e recompensa. Então, são mais ou menos esses os fatores, né, desse comportamento motivado. Então, você vê... Vamos usar aqueles cachorros do Pavlov de exemplo. Eles ouviam o sino, ativavam os neurônios. Ativavam os neurônios, eles sabiam que eles iam comer. Então, eles se direcionavam o comportamento para ir comer aquela carne. Aí eles têm o prazer e a recompensa. Então, eles comem aquilo. Então, uma questão, novamente, prazer, recompensa, motivação, tudo interligado, gente. Tudo interligado, né? Fatores que modulam, então, esse comportamento motivado. A gente tem sinais interoceptivos, que são sinais de dentro, interior, interior, né? Hormônios, sistema nervoso autônomo. Não tem muito o que explicar, mais pra frente vocês vão entender, mas eu imagino que vocês já tenham visto grelina, leptina, outros hormônios, né, CCK, enfim. E o sistema nervoso autônomo que cuida dessas questões autônomas do corpo, né? E também os estados emocionais, como mediados pela amígdala. Por quê? Muito comum você tô desanimado. Vou comer um chocolatinho pra dar uma animada. Tô triste. Vou pedir uma pizza. Não tô muito legal hoje. Vou comer um hambúrguer, né? Então, estados emocionais, eles modulam muito, além das suas próprias condições interiores fisiológicas corporais. A gente tem uma atuação da memória e do aprendizado, então o hipocampo e o córtex pré-frontal estão implicados no comportamento motivado, né? Porque se a gente não se lembrasse do que nos traz prazer e a gente não aprendesse o que nos traz prazer, o que nos traz recompensa, não teria como manter sempre essa mesma questão, né? E o comportamento alimentar é um dos principais exemplos de comportamento motivado, porque ele ilustra a interação entre necessidade energética e a busca por prazer. Então, ele tem, dos dois mundos, ele tem os melhores, né? Eles ilustram melhor o que a gente quer. Porque a gente precisa comer para ter energia e tá bem, e a gente também come para se sentir bem, porque a gente pensa emocionalmente que comer vai se sentir bem. A gente está saciado quando a gente come, né? Então tem toda essa questão, tanto de dentro quanto de fora, e desejos emocionais. Show? Vou passar para o próximo slide. Aqui, como sempre, né? Lembre-se sempre, um comportamento motivado, ele é mediado por uma necessidade interna, seja um desejo, uma resposta autônoma, uma questão fisiológica, que vai levar a uma ação direcionada. Lembrou essa relação? Você vai lembrar como a maioria dos comportamentos motivados funcionam, principalmente os alimentares e sexuais que a gente vai ver aqui hoje. Então, primeiramente, vamos falar do comportamento alimentar. Vamos falar primeiramente das bases neurais do comportamento alimentar. A primeira delas, que a gente vai falar, se eu voltasse lá naquele primeiro slide, vocês vão ver que tem um ATV, né? Aqui embaixo. ATV e vai para o núcleo accumbens. ATV é a área tegmentar ventral, que eu coloquei aqui ilustrada nessa imagem, que é essa bolinha vermelha aqui no cantinho. Essa imagem, eu esqueci de colocar, essa imagem são as bases neurais da via mesolímbica. Então a gente tem a núclea, a amígdala, né? O núcleo accumbens, aqui está escrito núcleo accumbente, porque essa imagem é extremamente antiga, e a área tegmentar ventral. Então, geralmente começa por aqui e se vai pelos diferentes caminhos. Mais para frente vai ter uma imagem mostrando diferentes passagens e diferentes caminhos que a gente pode ter. Então, quais são aí as bases neurais do comportamento alimentar? Primeiramente, é uma questão essencial para a sobrevivência, isso vai sem dizer, a gente não sobrevive sem comer. E ele envolve uma complexa interação entre sinais internos, como a fome e a saciedade, e fatores externos, com a palatabilidade e contexto. Ou seja, você pode estar com fome, mas se você vê que a sua comida ela é, por exemplo, um rato morto fedido,
Você vai querer comer? Você vai ter esse desejo de comer? Não vai. Você geralmente comeria isso apenas de uma situação extrema, que você vai morrer se você não comer, né? Porque se depender ali apenas da palatabilidade e desse contexto que eu lhe dei, não tem porquê, né? Então, muitas vezes, a apresentação da própria comida, a nossa experiência com aquele alimento. Quantas pessoas não comeriam algo por ter tomate porque eles não gostam de tomate, ou alguma coisa com azeitona ou com cebola, por exemplo, né? Então, não é só uma questão de fatores internos. Tem os fatores externos também, né? Uma complexa junção. Os principais eixos reguladores. Opa, deixa eu... depois eu arrumo isso. Os principais eixos reguladores, como eu falei, eles são a questão homeostática do hipotálamo e do tronco encefálico, que mantém um balanço energético no corpo. E aí a gente tem o hedônico, que é o sistema mesolímbico, que está demonstrado aqui, que atribui prazer e motivação ao alimento, né? Não existe um único centro da fome. É uma rede distribuída que entrega necessidade energética e recompensa. Então é um conjunto de coisas que estão acontecendo aqui em cima e lá embaixo no seu estômago. Porque você sente quando o seu estômago está vazio. Se o seu estômago está roncando, você obviamente está com fome. E aqui na frente você também está tendo a sua própria motivação de eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Então a gente tem que lembrar esses dois conceitos. E assim como a memória, também não existe um centro único para uma coisa só. É um processo em conjunto do corpo todo, tá? Alguma dúvida até o momento, né? Eu sei que já falei bastante, já foram bastantes coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, sintam vontade de se tirar. Prometo que eu tô bebendo água, tá, gente? A garrafa é reciclada, mas é água. Vamos falar um pouquinho dessa regulação hipotalâmica da fome e da saciedade, que ela é o quê? O eixo homeostático, hipotálamo, hipotalâmica, fome e saciedade. Balanço energético, né? A imagem não está das mais claras, é um pouco difícil achar a imagem clara, vocês não têm nem ideia. Eu acho que eu tirei um print dessa imagem para poder colocar, por isso que ela está borrada. Mas, o que a gente tem aqui? O núcleo paraventricular, o hipotálamo lateral e o núcleo arqueado, todos eles mostrados na imagem. O paraventricular, vocês não precisam lembrar. Dificilmente o Santiago vai cobrar isso. Mas, se por alguma razão existir o nome, vocês vão lembrar paraventricular, fome e saciedade. Mas é uma questão de controle, né, e sensor do estado energético do corpo. Quem que faz esse sensor, né, do corpo e da fome e toda essa questão é o núcleo arqueado. Aí a gente tem os neurônios orexígenos, que estimulam a fome, e os neurônios anorexígenos, que inibem a fome. Aqui eu deixei as abreviações, né, o NPY, a GRP, o POMC e o CART. Esses são os principais. Talvez o Santiago tenha falado outros em aula. Qualquer coisa vocês podem falar, a gente trabalha aqui, não tem problema. Vai ter mais neurônios e coisas, enfim. Esses são os neurônios, não são, por exemplo, as substâncias como a grelina, a leptina, o CCK. Eu só coloquei os nomes aqui para vocês saberem que existe, né? POMC, CART, anorexígenos e NPI, a GERP, orexígenos. Zoe, como que eu vou lembrar o que estimula e o que inibe? Gente, pensa assim, anorexígenos lembra de anorexia. Anorexia é aquela pessoa que não está se alimentando, né? Ela passa fome deliberadamente. Então, inibe a fome, anoréxico. Por quê? Porque tá magro. Pensa assim, estimula a fome, orexigênico. Por quê? Porque tá comendo bastante, tá? Isso não é necessariamente a relação dessas duas coisas, é só para vocês lembrarem o que é o que, ok? Tá, então a gente tem um núcleo arqueado que ele vai fazer esse papel de sentir quando você está com fome, né? Questão da energia. O que o hipotálamo vai fazer então? A gente tem o hipotálamo lateral, que ele é classicamente associado à fome, e se a gente lesionar ele, a gente tem o que a gente chama de afagia. Afagia é uma questão de engolir. Eu vou falar ela um pouco mais para frente, tá? Em alguns slides adiante, tá? E a gente tem o hipotálamo ventromedial, ou VM, lateral, seja o que for, que ele é associado à saciedade, né? As lesões produzem a hiperfagia e obesidade. Eu coloquei esses dois porque são os principais detalhes que o Santiago geralmente coloca associado a esses dois, né?
E essas regiões, elas se projetam para o tronco encefálico, que é... Deixa eu ver se eu tenho a imagem. O tronco encefálico, que é... vou colocar naquela imagem mesmo. O tronco encefálico, que é essa regiãozinha aqui, ó. Esse é o tronco encefálico, né? Tem o bulbo, é conectado com o cerebelo, vai descendo aí. Então, aqui do hipotálamo lateral e do ventromedial tá o que vocês precisam lembrar dessas duas regiões para a prova, que é geralmente o que o Santiago cobra, e é o principal que a gente tem aí, né? Eles vão fazer esses processos cognitivos da fome e da saciedade, mas os restantes estão aí. Essas regiões se projetam para o tronco encefálico, para o sistema mesolímbico, que é esse aqui, e para o córtex, né? Principalmente o córtex pré-frontal, que faz a tomada de decisão, que regula e inicia o fim de uma refeição, né? Vamos lá. Sinais da regulação alimentar. É aqui que a gente começa já a entrar com aquelas questões mais importantinhas, né? A colecistocinina, a grelina, a leptina, a insulina, enfim. Então, primeiramente, a gente tem os sinais de longo prazo, ou os sinais tônicos. Talvez essa palavra apareça na prova, mas se você lembrar o que cada um desses sinais fazem, vocês vão estar tranquila. Primeiro delas é a leptina, que vem da onde? Do tecido adiposo. A leptina reduz a fome. E os níveis baixos sinalizam depressão energética, ou seja, tá com pouca leptina, tá com fome, precisa comer. É isso. A insulina vem do pâncreas, ela acompanha a adiposidade. Ela também é anorexígena, ou seja, o tecido adiposo vai liberar leptina, também vai sair um pouquinho de insulina, e ela também tem esse papel de mostrar, né, de indicar quando você está tendo essa inibição da fome. Então, anorexígeno inibe fome, insulina, ela é anorexígena. Desculpa, gente, é muito difícil para mim falar essa palavra. Então, ela tem essa questão de inibição da fome, né? Ambos vão inibir esses dois receptores, NPY e AGRP, e vão estimular o POM e o CART no núcleo arqueado. Ou seja, se a gente voltar aqui, os orexígenos é o que estimulam a fome, os outros inibem a fome. Então, estamos aqui. Perdão, eu falei ao contrário, né? Baixa leptina, você está saciado. E ao contrário, né? Não, pera. Alta leptina, você está saciado. Baixa, você está com fome. A mesma coisa com a insulina. Perdão, pessoal. O que seria acompanhar a adiposidade mesmo, depende da quantidade de gordura, é esse o caminho, exatamente. Você não precisa se lembrar necessariamente disso, Santiago. A última vez que eu falei que eu duvido que o Santiago vá cobrar isso, ele colocou na prova. Mas, quando a gente fala de adiposidade, a gente está falando dessa questão de gordura. Mas você pode pensar também que a insulina e a leptina trabalham em conjuntos. Então, uma está sendo liberada, a outra também. Você pode tentar pensar assim para auxiliar na hora da prova. Entendi, obrigado. Sem problemas, Ana. Vou beber uma aguinha, pessoal. Aí a gente tem os sinais de curto prazo, que são os sinais fásicos. De fase. Fásico é fase. Curto, rápido. A gente tem a grelina. A grelina, ela vem quando a gente está com o estômago vazio. O estômago está vazio, então a gente vai ter um sinal que é potente. Potente para dar vontade de comer. Então, antes da gente ter refeição, vai ter muita grelina no estômago, porque o estômago está vazio e a gente quer esse sinal orexígeno, que ele vai fazer o quê? Estimular a fome, certo? Aí a gente também tem a colecistocinina, ou CCK. Vou falar CCK a partir de em diante, que é muito mais fácil do que colecistocinina. A CCK ela faz parte da distensão gástrica. O que é distensão gástrica? Quando você come, o estômago dá uma esticada. Durante a refeição, enquanto seu estômago está dando aquela distendida, aquela esticada, vai ser liberada a CCK, que vai induzir a saciedade através do nervo vago e do núcleo do trato solitário. Coloquei esses dois porque na minha prova o Santiago cobrou isso, né? 2 anos atrás. 2 anos? 2024, 2 anos atrás. Então é bom saber. Nervo vago é uma coisa que está conectada ao seu estômago e o trato solitário mais ou menos também, né? Lembrem-se desses dois. CCK acontece enquanto você come e a grelina é antes de comer. Ambos para te dar ali vontade de comer, certo? E como eu disse, eles são curtos, eles são fásicos, rapidinho. Os longo prazos, eles são tônicos, eles demoram, ok? Por quê? Quando você come, você fica muito tempo sem sentir vontade de comer, não é?
Então é porque você está com bastante leptina. Então pensa assim, né? A associação tem que ser essa. Vamos pro próximo. O processo da fome. O jejum, ou seja, ficar sem comer, ele aumenta a grelina e abaixa a leptina e a insulina. Tá vendo como a leptina e a insulina estão juntos? É porque a insulina acompanha a adiposidade, ou seja, ela acompanha o tecido adiposo, que é essa parede, né, do estômago. E se não está tendo liberação de leptina, não está tendo liberação de insulina. Então os dois, eles andam em conjunto, certo? Então, a gente está com grelina alta, leptina e insulina baixa, a gente tem a ativação dos neurônios de vontade de comer no núcleo arqueado, e aí a gente inicia o processo de fome. Os neurônios da comida vão inibir os outros da saciedade, né? Neurônios da fome inibem os neurônios da saciedade e projetam-se para o núcleo paraventricular, né, que é aquele que cuida de ajustes autônomos e endócrinos, a parte endócrina sendo questão de hormônio, e o hipotálamo lateral para ativar o comportamento a querer comida. Aí o tronco encefálico, que ele é conectado ao núcleo do trato solitário, ele vai integrar os sinais vagais de saciedade. Sinais vagais são os sinais do nervo vago, que estão recebendo informação diretamente da CCK. Opa! A partir disso, a gente tem uma cascata. Cascata geralmente é quando é um efeito em cadeia, que prepara o organismo para procurar, reconhecer e consumir alimentos. Então não é só comer a primeira coisa que você vê pela frente. Você vai procurar, escolher alguma coisa, você reconhece o que você quer e você come, certo? A decisão final é profundamente modulada pelo sistema de recompensa. Vamos supor assim. Desculpem as pessoas veganas que estejam assistindo isso, né? Mas eu vou usar a carne de exemplo. Vamos supor que você pode escolher entre um espetinho e um churrasco. Não tem custo, né? Você vai poder sentar, comer um espetinho daquele de esquina lá, com arrozinho, uma farofa, ou ter um churrasco inteiro, né? Você senta lá na churrascaria e tal, come. O sistema de recompensa geralmente vai tender a pender para você escolher o churrasco. Por quê? Porque vai ser algo mais recompensador, mais prazeroso. Dá para sacar por que a decisão final, ela é modulada pelo sistema de recompensa, que também é o quê? O sistema mesolímbico. Continuando aqui, então, aqui a gente vai falar diretamente do sistema mesolímbico, que é o sistema de recompensa. Vou abrir uma aguinha de novo, tá, pessoal? A gente vai ter a via dopaminérgica mais importante pra gente. Eu coloquei essa imagem que apresenta várias, mas nenhuma delas importa além da via dopaminérgica mesolímbica, que é essa verdinha, que você vê saindo da área tegmentar ventral e vai para o núcleo accumbens ou para a amígdala. Então, só para vocês verem essa perspectiva do cérebro do lado, tá? E que também existem outras vias dopaminérgicas. Então, a via mesolímbica dopaminérgica, a via da recompensa, ela sai da ATV, área tegmental ventral, para o núcleo accumbens, que fica no estriado ventral. E aí ela também atua na amígdala e no córtex pré-frontal. Porque o córtex pré-frontal ele faz o que na gente, pessoal? Ele faz é nele que a gente faz tomadas de decisão. Então, tô com fome, o que eu vou comer hoje? Córtex pré-frontal. É aí que você vai começar a tomar decisão e pensar, ok? A dopamina não codifica apenas prazer, mas também saliência e motivação para obter a recompensa, o querer. Né? Tem essa distinção, igual eu falei, entre querer e entre gostar, né? A analogia principal é que a dopamina ela é o anúncio de hambúrguer que te faz levantar do sofá. O prazer é você morder um hambúrguer. Então, a dopamina é o que vai te dar vontade, ativou ali o sistema, e o prazer vem depois que você faz essa ação. Que você fez essa ação que você gosta. Então é o querer para o gostar. Dá para compreender? Dá para sacar? Dá para acompanhar? A gente tem alimentos, eu coloquei isso aqui por curiosidades, né? Às vezes o Santiago ele faz questões assim. Os alimentos palatáveis, que são ricos em gordura e açúcar, ou seja, os que dão muito prazer de comer. Quem é que não gosta de uma pizza? Quem é que não gosta de um hambúrguer? Quem é que não gosta de uma batata frita? De um docinho, um bolo, né? Todas as pessoas, elas podem desgostar de uma ou outra, mas sempre alguém vai ter uma comida que ela gosta muito de comer. Isso é natural da pessoa humana, né?
A pessoa sempre vai ter uma comida de conforto, uma comida que ela deseja o tempo inteiro, que são o quê? As comidas palatáveis que aumentam drasticamente a liberação de dopamina no núcleo accumbens. Isso vai aumentar muito a função, a ativação e o movimento ali nas vias dopaminérgicas, que vai estar te fazendo o quê? Motivado, comer, né? Os opioides e os canabidioides, eles também estão presentes no núcleo accumbens. E eles mediam essa questão do gostar. Você pode ver a via dopaminérgica também ser chamada de via opioide. É uma parada muito mais antiga, de quando a gente só relacionava essa via com drogas, porque vocês devem ter imaginado que ela existe uma atuação muito grande no consumo de drogas recreativas, no consumo de qualquer fármaco, né? Porque as pessoas viciam em remédio para dor, por exemplo. Então, sim, é tudo conectado. Se vocês verem esse nome, via opioide, estamos falando da via mesolímbica, dopaminérgica ou a via da recompensa, certo? O que mais? O retorno, tem mais coisas para falar. Aqui, essa imagem eu acho ela perfeita para vocês lembrarem como funciona essa conversa entre as coisas. Então, vou dar até um zoomzinho aqui. Vamos começar. Ai, meu Deus, ficou borrado quando eu dei zoom. Então, a gente tem primeiro o sinal da recompensa. Vamos começar aqui, né? A gente tem aqui no corpo a glicose e os ácidos graxos no estômago, que vão mandar, através da corrente sanguínea, a informação para o cérebro e vai estar te regulando que nutrientes a gente tem aqui, o que a gente quer, o que a gente está esperando, né? Aí, a gente tem também a insulina e a leptina, que são reguladas pela adiposidade. Gente, regular pela adiposidade, vocês lembrem de questões de gordura, né? Adiposo, tecido adiposo, questões de estar saciado. Lembrem só disso, adiposo, saciedade. E aquilo que está associado à adiposidade é de longo prazo. Também mandam os sinais para o cérebro. Aí a gente tem o nervo vago, que é um nervo que é um nervo bem grande, ele é um dos maiores nervos do corpo humano, se eu não me engano, faz tempo que eu não vejo a anatomia humana, mas ele é um nervo importante. E o nervo espinhal, ambos esses nervos vão mandar sinais de saciedade a curto prazo para o cérebro. E aqui você pode ver também onde você encontra. A CCK e a GLP são aqueles sinais, né, de saciedade. E esses são sinais para dar fome, para você comer, e esses são de saciedade, né? Enfim. Aí a gente sobe aqui. A gente tem o consumo alimentar, que vem e traz a saciedade em conjunto com tudo que está acontecendo aqui, e a saciedade traz a recompensa. E aí você tem esse ciclo, certo? Então essa imagem eu achei muito boa, vocês podem se apoiar bastante nessa imagem para estudar, tá? Ela é bem completinha. Como eu falei, existe uma separação entre querer, que é a questão da dopamina, e o gostar, que aí vem aquilo que? Os opioides. E ela explica comportamentos como a compulsão alimentar. Come-se muito sem aumento proporcional do prazer, entendeu? Porque se gosta de comer. Então tem essa separação entre você querer e você gostar, é diferente, apesar de estar no mesmo sistema. O sistema mesolímbico, como eu disse, ele é conectado à amígdala, que aí atribui valor emocional a estímulos alimentares. Quem aqui nunca assistiu Ratatouille, né? Que tem aquele, eu não lembro o nome do crítico, que ele é super chato, mas aí ele come o Ratatouille e ele lembra da infância e, meu Deus, que comida boa. Porque a amígdala, valor emocional, lembrou da comida da mãe, né? Então, tá aí. Sempre que vocês verem alguma coisa do comportamento humano e for algo emotivo, a amígdala vai estar envolvida. Então, se vocês verem emoção, vocês lembrem de amígdala. Como sempre, ela está em tudo emocional. Aí a gente tem o hipocampo, que é a memória de contextos associada à comida. Então, vamos supor assim, quando eu era criança, teve uma vez que eu comi uma pizza de rúcula e eu passei muito mal quando eu comi essa pizza de rúcula. E eu nunca mais comi pizza de rúcula. E eu tinha, 8 anos. Hoje em dia eu tenho 25. Eu ainda lembro do contexto associado à pizza de rúcula. E eu não gosto de comer pizza de rúcula por isso. Isso é o quê? Isso é o hipocampo e a amígdala entrando em conjunto para me lembrar o emotivo daquela situação e a memória daquela situação para eu não querer comer aquela comida. E aí a gente tem o córtex orbitofrontal, órbito de órbita, frontal de frontal, então é isso aqui, né? Que ele faz uma avaliação subjetiva do valor de recompensa específico, ou seja, a gente vai olhar para aquilo que a gente quer comer
e ver se vale a pena, ver se dá vontade, dá prazer de comer. Então, se você colocar uma pizza mal feita e uma pizza bem feita, uma do lado da outra, você vai escolher a pizza bem feita porque o seu córtex orbitofrontal está fazendo essa decisão. Deu para acompanhar, pessoal? Então, quando a gente está falando um pouco mais de psicologia, o sistema mesolímbico ele transforma a necessidade do corpo em desejo, anseio e uma ação que a gente vai fazer, né? Isso é independente de alimentar, isso é independente de sexo, isso é independente de uso de drogas, isso é pra qualquer coisa. Ah, eu quero muito dormir. Eu nem cansado tô, mas eu quero dormir porque eu me sinto bem quando eu tiro um cochilinho de tarde. Desejo, ânsia, ação dirigida e ele é sensível a estímulos ambientais e estados emocionais. Então, é um sistema muito, muito, muito complexo, né? Antes de eu passar aqui e continuar, existe alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Vão soltando aí, pessoal. Me digam aí se está dando para acompanhar, que aí eu já vou continuando. Temos poucos slides, né? 1, 2. Temos mais 3 slides. Sim, tá tudo certo, ok. O que vocês estão vendo aqui, o que eu estou falando aqui, alinha mais ou menos com o que o Santiago falou nos poucos encontros que vocês tiveram? Como está essa situação? Zoé, Oi. esse exemplo que você deu, né, sobre o sono, e o exemplo que você deu da comida, né, vale também, tipo assim, a pessoa tá com sono, é uma necessidade, mas Sim. daí ela vai escolher, ela vai preferir dormir numa cama do que num colchonete. Sim. Também é o mesmo sistema que faz essa escolha. Com certeza, porque, por exemplo, muitas das escolhas que a gente faz, se você tiver que pensar assim, se você tiver que fazer uma decisão, alguma coisa vai ter que te motivar a essa decisão, correto? Então, quando eu tô em casa, eu durmo na cama ao invés do sofá só porque eu tô acostumado a dormir na cama ou é porque a cama é mais confortável que o sofá, né? Porque, por exemplo, eu vou usar minha mãe de exemplo. A minha mãe, nas sextas-feiras e no fim de semana, assim, em geral, ela gosta de dormir no sofá vendo série. Porque ela sente que é algo divertido, é um processo, é um ritual dela. Isso é uma decisão que ela toma. Ela escolhe fazer isso porque, motivacionalmente, ela se sente prazer fazendo isso, né? E dormir no sofá no fim de semana para dar uma quebrada na rotina dela. Entendeu? Tudo que a gente faz vem a partir de uma necessidade do nosso corpo. Mas não para aí, porque a gente não é só carne e osso. A gente também é desejos que vão além, né, do que a gente tem dentro da nossa pele. A gente também tem desejos que vêm das nossas experiências, das nossas memórias, da nossa cultura, de como a gente se formou enquanto indivíduo. Então, tudo isso entra nessa questão. Por isso que o sistema mesolímbico ele é um sistema extremamente complexo, né? Por isso que o Santiago fala de comportamento alimentar e sexual, que são as duas partes mais complexas, mas porque a partir desses dois você consegue entender como tudo que você precisar tomar uma decisão ou que te der alguma recompensa, te der algum prazer, vai passar por isso. Vou dar um exemplo. Eu imagino que vocês já devam ter visto, por exemplo, O Lobo de Wall Street, ou algum filme assim desse pessoal meio de ação, esse mundo corporativo. Tem pessoas que sentem muito prazer nesse trabalho de alto rendimento, né? Em manter essa rotina, em ser um vencedor, em fazer muito dinheiro. Isso também é questão de sistema mesolímbico. É tudo ali, é tudo recompensa, é tudo prazer. Tudo que é prazeroso vem aí. Atletas também? Atletas também. Muitas coisas que um atleta passa, né? Recentemente, eu vou usar a fala de Hendrick, né, que recentemente disse que gostaria que os filhos deles não fossem jogadores de futebol. Porque atletas passam por altas e baixas. Eles recebem muito dinheiro para isso? Sim. Mas vamos falar de atletas que não recebem tanto. Vamos falar de uma pessoa que faz atletismo. Se você tá lá correndo, você tá tentando correr igual o Usain Bolt, e você pisar um pouquinho torto, você pode romper o menisco, você pode romper o seu ligamento do joelho, você pode romper o ligamento no seu tornozelo, você pode quebrar o pé, você pode quebrar o tornozelo. E essas coisas não são prazerosas.
E muitas vezes a gente evita tudo aquilo que pode trazer um risco pra gente, né? Mas para um atleta, a atividade física, ela já é prazerosa, né? A atividade física é inerentemente prazerosa ao ser humano porque libera endorfina. Mas tem também a questão de vencer, de praticar o esporte. Então tem todo um contexto individual, sociocultural da pessoa com aquilo que vai levar a essa tomada de decisão. Aqui no caso, a gente está falando de comer. Eu, por exemplo, adoro pizza. Meu Deus, eu gosto muito de pizza. Sempre que eu tô mais deprê, vamos falar assim, quando eu tava fazendo essa matéria, eu não ia muito bem nas provas de Santiago, né, gente? Eu sou péssimo com prova. E aí eu tirava uma nota meia bomba, assim, e eu sabia o conteúdo, eu ficava triste comigo mesmo. Eu ficava frustrado, porque eu sabia o conteúdo, mas eu não fui bem na prova. Eu pedi uma pizza. Na hora eu ficava melhor. Na hora o meu dia tava resolvido. De noite ali, ó, depois de uma prova, depois de todo aquele estresse, eu pedi uma pizzazinha, que eu também sou cidadão José, né? Eu também mereço. Então, tudo isso é questão mesolímbico. É questão recompensa, decisões. São processos extremamente complexos e também não se reduzem apenas a isso, né? O corpo humano, ele é uma coisa incrível. E ao mesmo tempo, ele não é. É muito bizarro. É muito bizarro. Eu adoro. Vamos passar para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho de hedônico e homeostático. A comida moderna, ela é ultraprocessada e hiperpalatável. Vou dar um exemplo. Aquela bolachinha Oreo ou o negresco. Meu Deus, que delícia. É uma maravilha. É uma maravilha. E ela ativa intensamente a via mesolímbica. E ela mimetiza até o que drogas de abuso fazem. Por quê? Porque é uma ativação muito intensa. Por isso que você tem muitas pessoas que comem quando estão com estresse, por isso que você tem em países que as comidas são mais ultraprocessadas, altos níveis de obesidade. Então, tem toda uma conexão, né? Eu coloquei isso por curiosidade, mas vai que o Santiago cobra, você pode até usar isso, né? O sistema homeostático, que é da leptina e da insulina, que mantém um equilíbrio, energia, ele pode se tornar resistente e a sinalização de parar é ignorada forte a uma frente de vontade de comer. Então, mesmo que você esteja saciado, você vai comer mais. Isso vem, de novo, o quê? Atrelado também com questões de obesidade, né? Porque, muitas vezes, uma pessoa que sofre realmente de obesidade, ela não tem muito esse sinal mais de parar, porque ela continua comendo. Isso gera um problema para o próprio corpo da pessoa, né? A gente tem também fenômenos psicológicos. O comer emocional, igual eu falei agora, que tem a ativação da amígdala, tem a questão do CRH, do cortisol, né, que são estresses, que aumentam as buscas desses alimentos palatáveis como automedicação. O que eu acabei de falar para vocês? Quando eu tinha um dia estressante, eu peço uma pizza. Vou comer uma pizzazinha, eu fico super de boa. É extremamente natural. Muitas pessoas passam por isso hoje em dia, né? Tem esse alimento de conforto que você come para ficar legal, para ficar bem, leve, né? E você pode se condicionar a isso também. Quem nunca tava, sei lá, numa feira da vida, aquelas feiras de rua, faz tempo que eu não vejo uma, eu acho que eu nunca vi uma aqui em Campos. Aí você sente um cheirinho de uma comida, você vê o pessoal comendo e dá vontade de comer alguma coisa também. Então, tudo isso gera o desejo, né? Que você pode ver o Santiago colocar assim na prova também, que o Santiago adora colocar as coisas em inglês para confundir vocês. Desejo se chama craving em inglês. E o que faz a mediação disso é o núcleo accumbens, certo? Para quem chegou depois... Meu Deus, eu voltei demais. O núcleo accumbens é esse em azulzinho aqui, ó. Sempre que vocês estiverem em dúvida, onde está a amígdala? Onde está a área tegmentar ventral? Onde está o núcleo accumbens? Eu tenho aqui nas duas primeiras imagens para vocês terem essas ideias. Aqui também, né? Enfim, vamos lá. Onde a gente estava? Aqui. Consequências clínicas. A gente pode ter obesidade, transtorno de compulsão alimentar, né, como a bulimia. Na anorexia, a gente tem a hiperatividade dopaminérgica frente à restrição de comer. Então a pessoa se sente bem não comendo, a pessoa se sente bem passando fome, né? Então ela se condiciona a isso. E os receptores, igual eu coloquei aqui, você pode ter a resistência dos sinais do sistema homeostético. Você pode ter resistência aos sinais de leptina. Você pode desenvolver resistência aos sinais da grelina também. Então, você desenvolve uma resistência à fome, né? Então, você pode ver como se algo despende para um lado, também pode se desprender para o outro, né? Ai, meu Deus, 15 minutos. Ainda bem que eu estou nos últimos slides.
Vou falar isso aqui das drogas rapidinho, só para vocês terem, né? As drogas de abuso, elas atuam nos neurônios dopaminérgicos da área tegmental ventral, a ATV, e eles enviam dopamina ao núcleo accumbens, que faz ele se ativar, e vem essa sensação de prazer e reforço de ação. A cocaína e a anfetamina, exemplos principais disso, elas aumentam artificialmente a dopamina na sinapse por bloqueio de recaptação ou liberação. Isso causa euforia e forte aprendizado associativo. A nicotina, de uma maneira parecida. E a nicotina ela ainda tem um a mais dela ter um movimento associado, de você ficar tirando e colocando o cigarro da boca, que aumenta esse aprendizado e aumenta essa questão do comportamento motivado, né? E esse uso repetitivo sequestra o sistema de recompensa e transforma ações inicialmente voluntárias em hábitos motores compulsivos, ou seja, a pessoa faz sem nem pensar. E isso vai também para redes sociais, né? As pessoas que são viciadas em vídeo curto, Instagram Reel, TikTok, Shorts. Isso vai para comer, isso vai para sexo, né? Pornografia. Isso pode ir para qualquer coisa. O ser humano pode se viciar em qualquer coisinha. É engraçado. Eu achei pertinente colocar, porque vai que o Santiago coloca coisas sobre cocaína, nicotina, vocês estão sabendo. E por fim, coisas que não couberam em outro slide, e eu não queria mudar os slides porque eu achei que eles estavam ótimos. E, com todo respeito, gente, fim de semestre eu tenho muita preguiça, tá? Já foi tanta coisa esse semestre. Mas vamos lá. A deglutição é um ato motor de engolir. Engolir é um movimento complexo, tem várias coisas do corpo que mediam o ato de engolir, e a disfagia, ela gera dificuldades para engolir. A afagia, você não consegue deglutir de jeito nenhum. Então aqui você já tem até o que são essas duas coisas que lá no começo eu falo, né? Você pode ter afagia, você pode ter disfagia, hiperfagia, enfim. O que pode causar essas duas questões? Um AVC, um traumatismo, uma doença neurodegenerativa como Parkinson, às vezes até um envelhecimento. As pessoas mais antigas, meu Deus, as pessoas mais velhas podem ter dificuldade em, por exemplo, beber água, porque é difícil engolir uma coisa líquida, né? Então isso tudo é relacionado. A gente também tem as moléculas mensageiras da fome, leptina e grelina são as principais. Elas são peptídeos. O que é um peptídeo? É uma pequena cadeia de aminoácido. Elas não conseguem atravessar livremente o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Na matéria de anatomofisiologia, eu falei que o Santiago jamais cobraria isso. Aí na mesma prova ele foi lá e cobrou, então eu coloquei aqui, trauma. Essas duas coisas, ou seja, elas não passam diretamente para o cérebro, né? Esses dois neuropeptídeos, mas eles atuam no hipotálamo, né? A leptina, ela é produzida pelo tecido adiposo e sinaliza a saciedade, satiate, ou seja, reduz motivação para comer. A grelina, ela é liberada no estômago vazio e estimula a fome. Ela vai fazer você buscar comida. Esses peptídeos, eles modulam circuitos que ativam o sistema motor para o comportamento alimentar. Então, coisas no seu sistema gastrointestinal, coisas no seu corpo, enfim, né? Tem toda essa modulação. De importante do comportamento alimentar e motivado seria isso. Então, aqui está as bases para tudo que a gente vai falar. A gente tem mais o quê? 12 minutinhos, que eu vou liberar aí para vocês fazerem dúvidas, perguntas, qualquer coisa. E já já a Pamela traz para vocês o sistema do comportamento sexual. Então, dúvidas, perguntas. Vamos dar aquela conversadinha de leve, né, gente? Nada? Dá um tempinho, né, pro pessoal escrever também, que às vezes escrever demora, né? É mais ou menos isso mesmo. Acredito que aqui eu cobri tudo que o Santiago possa cobrar para a prova em questão de comportamento alimentar. Ok. Como não tá tendo perguntas, e nem se preocupem com isso, tá, gente? E a gente tem 11 minutos, a gente vai transicionar dessa chamada para a próxima, para a Pamela poder falar de comportamento sexual. Vai ser mais uns 50 minutinhos, meia hora. E aí a gente fala do estudo dirigido também. Peço que vocês venham, né, de uma chamada para outra, que é importante
essa troca de dúvidas e de perguntas de vocês para a gente ter uma monitoria, né? Ativa, uma boa monitoria. Vamos encerrando aqui então, por agora. Comportamento motivado, né? Então, Zoe falou do alimentar, eu vou falar do sexual. E para a gente começar, é muito importante pensar que o principal órgão que está envolvido no nosso comportamento sexual é o cérebro. Quando a gente fala disso, as pessoas costumam pensar logo nos órgãos reprodutores, mas é o cérebro que vai interpretar os estímulos sexuais, que vai regular a liberação de hormônios, que controla a motivação, o desejo, o comportamento sexual em si. Mas é claro que ele não depende só da biologia. Outros fatores, como culturais, sociais, experiências mesmo, também vão influenciar. Sobre a determinação genética do sexo. O primeiro passo acontece logo na fecundação. Nós temos 22 pares, né, de cromossomos e um par de cromossomos sexuais. A gente recebe cada um no nosso pai, o nosso pai e nossa mãe. Os cromossomos sexuais, a gente recebe sempre o X da mãe, e o do pai varia. Se a gente recebe um X, nós temos um desenvolvimento feminino. Se a gente recebe Y, é um desenvolvimento masculino. Por quê? É no cromossomo Y que vai estar o gene SRY, que é a região determinante do sexo. Ele vai ser um interruptor biológico. Tem esse apelido porque é a partir dele que vai começar o desenvolvimento do sexo masculino. É ele que vai ditar. Porque esse gene codifica uma proteína que se chama fator determinante testicular. E é a partir daí que vai começar o desenvolvimento dos testículos e depois da testosterona e vai masculinizar o feto. E eu coloquei aqui, a título de curiosidade, que em alguns animais, que nós humanos, né, o nosso sexo é determinado pelo cromossomo que vem do nosso pai. Mas em pássaros, por exemplo, é a mãe que vai determinar o sexo. Essa parte aqui é o seguinte. Se uma mulher tem um defeito em algum gene do cromossomo X, talvez ela não tenha complicações na vida dela, porque ela tem um outro X. Então, se o outro gene for um gene não defeituoso, ela pode ter uma vida normal. Mas se um homem tem um defeito no cromossomo X, como ele só vai ter um, o outro é Y. Então, pode gerar um prejuízo no desenvolvimento dele. O nome disso é doença ligada ao X. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar a qualquer momento, podem mandar aí no chat. Tinha esquecido de falar, mas vocês sabem disso. Agora vamos falar das anormalidades nos cromossomos sexuais. Existe a síndrome de Turner, que é uma condição genética, é raro, e que vai afetar só mulheres. A síndrome de Turner é quando a mulher só tem um cromossomo X, ela não vai ter os dois. Ou pode ter a ausência parcial. Os sinais mais comuns que a gente consegue perceber: baixa estatura, atraso na puberdade e infertilidade. E o tratamento geralmente é feito com terapia de reposição com estrogênio, para que ocorra o desenvolvimento das mamas e a menstruação. Já a síndrome de Klinefelter só acontece em indivíduos do sexo masculino. E eles vão ter um cromossomo X extra, é um a mais. Eles vão ter XY mais um X a mais. Então, é XXY. E muitas vezes não tem como perceber. É muito difícil de perceber fisicamente. Mas alguns sintomas podem ser um corpo menos muscular, menor quantidade de pelo no corpo e aumento do tecido das mamas, porque tem uma produção menor de testosterona. Desenvolvimento e diferenciação sexuais. No início do desenvolvimento, o embrião é sexualmente indiferenciado. Isso significa que ele pode gerar
Eles têm estruturas que podem gerar órgãos masculinos ou órgãos femininos durante as 6 primeiras semanas. Ele ainda está num estágio indiferenciado. Então, eles possuem o ducto de Miller e o ducto de Wolff. Aqui é um embrião sexualmente indiferenciado, então tem os dois, o ducto de Wolff aqui, o ducto de Miller aqui. E aqui já está acontecendo a diferenciação. Aqui, o ducto de Miller degenerou e o de Wolff que vai virar estruturas masculinas. Já aqui, o de Wolff degenerou e o ducto de Miller vai virar estruturas femininas. Os testículos do feto, no caso de indivíduos do sexo masculino, vão produzir testosterona. A testosterona que vai estimular o desenvolvimento das estruturas reprodutivas e o hormônio antimilleriano, AMH, que vai fazer com que os ductos de Miller se acabem, né? Eles que originariam estruturas femininas. Então, sem esses hormônios, a testosterona e o hormônio antimilleriano, o feto seria um indivíduo feminino, se tornaria. Controle hormonal do sexo. Nós temos 3 glândulas principais aqui, muito importantes no comportamento sexual, que são os ovários dos testículos, porque eles que vão liberar os hormônios sexuais, e a hipófise, que vai regular a liberação desses hormônios. Os hormônios sexuais são esteroides, e eles são muito importantes para o desenvolvimento e para a função do comportamento sexual e do sistema reprodutor. Uma questão importante da gente lembrar é que normalmente a gente fala, né, que tem os hormônios masculinos e os hormônios femininos, mas os homens também têm hormônios femininos e as mulheres também têm hormônios masculinos. O que vai diferir é a quantidade de cada um. Fenótipos intersexuais, distúrbios de desenvolvimento sexual. Nós temos a síndrome da insensibilidade androgênica, que é uma condição em que o corpo de um indivíduo do sexo masculino é incapaz de responder a esses hormônios masculinos, os androgênios. Então, a pessoa tem a genética masculina, né? O genótipo é XY, mas vai desenvolver características físicas femininas. Essa síndrome acontece por causa de uma mutação no gene do receptor desses andrógenos, que está no cromossomo X. Então, essas pessoas não conseguem usar a própria testosterona, que é produzida no seu corpo. Então, não vai ter a formação dos órgãos sexuais masculinos. Gente, não estou conseguindo ver o chat, mas está tudo certo? Vocês têm alguma pergunta até agora? Então tá. Vou continuar. Calma que eu estou diminuindo a janela do Meet. Nós também temos a hiperplasia adrenal congênita. É o que acontece em bebês XX, então genotipicamente femininos, recém-nascidos. A genitália externa tem aspecto de uma genitália masculina, por causa da produção excessiva de andrógenos pela glândula adrenal. Andrógenos são aqueles hormônios, né, tipicamente masculinos. O tratamento para hiperplasia é hormonal e às vezes cirúrgico. Também temos o Quevedosis, que significa pênis aos 12 anos. É uma variação genética bem rara, ela é encontrada numa comunidade isolada que fica na República Dominicana. Em bebês XY, então seriam do sexo masculino. Oi. E posso sim.
Em qual das duas que começou a travar? Então tá. Significa pênis aos 12 anos. É uma variação genética, é bem rara. Acontece principalmente em uma comunidade isolada na República Dominicana. O que acontece? Em bebês XY, ou seja, que seriam genotipicamente do sexo masculino, recém-nascidos, a genitália não apresenta aspecto masculino. Por quê? Porque essas pessoas têm uma deficiência na enzima 5-alfa-redutase. Essa enzima que é responsável por transformar a testosterona em DHT, dihidrotestosterona, que seria responsável por essa masculinização da genitália externa. Então, tem uma deficiência na enzima, não vai conseguir transformar a testosterona em DHT, ou vai transformar muito pouco, não vai ser suficiente para masculinização. Porém, na puberdade, com grandes picos de testosterona, vão acabar superando essa deficiência, né? E aí vai acontecer a mudança física. Organização sexual do cérebro. Como o cérebro se torna sexualmente diferenciado? Os hormônios também moldam o nosso cérebro. Então, durante alguns períodos do desenvolvimento, esses hormônios sexuais vão alterar a organização neural, que vai acabar gerando algumas leves diferenças na estrutura dos nossos cérebros. Os hormônios sexuais têm dois tipos de efeitos: os efeitos organizacionais e os ativacionais. Os organizacionais acontecem principalmente no desenvolvimento, então eles vão produzir alterações permanentes, para a vida. Eles que vão produzir mudanças realmente duradouras na estrutura do nosso cérebro. Já os ativacionais acontecem depois da puberdade, na vida adulta, e influenciam apenas temporariamente. É como se os organizacionais gerassem, né? Então vai acontecer a organização ali e os ativacionais vão ativar essa organização apenas na nossa vida adulta. Hipotálamo, centro de controle. O hipotálamo vai ser muito importante no comportamento sexual, porque ele vai participar do comportamento reprodutivo, né, da reprodução, da regulação hormonal e da motivação sexual, porque é ele que vai ligar o sistema nervoso e sistema endócrino. Coloquei aqui um destaque para duas áreas do hipotálamo. A área pré-óptica medial. Não sei se Santiago se aprofundou muito nisso, pelo que eu olhei nos slides parece que não, mas achei importante citar aqui. Então, a área pré-óptica medial está mais relacionada ao comportamento sexual masculino e o núcleo ventromedial do hipotálamo, mas nessas áreas, então, podem alterar comportamentos sexuais. Comunicação química e comportamento sexual. Oi. A minha internet está muito ruim. Travou tudo? Foi qual parte? Tá bom. Essas áreas são áreas do hipotálamo. Achei importante citar, porque lesões nessas áreas alteram comportamentos sexuais, então elas participam ativamente do comportamento sexual. Não sei se Santiago se aprofundou, me parece que não, mas achei importante colocar aqui. A área pré-óptica medial está mais relacionada ao comportamento sexual masculino. E o núcleo ventromedial do hipotálamo está mais relacionado a comportamentos sexuais femininos. Comunicação química e comportamento sexual. Existem os feromônios, que são o quê? Substâncias químicas liberadas pelo animal que vai influenciar o comportamento de outros animais da mesma espécie. Em muitos mamíferos são detectados pelo órgão vomeronasal. Os feromônios são muito importantes para eles se comunicarem. Então, para procurar possíveis parceiros sexuais, né, para acontecer a reprodução.
E sobre feromônios nos humanos, o órgão vomeronasal em humanos, aí não se sabe ao certo, tem evidências de que a gente tem esse órgão, mas ainda não se sabe ao certo sobre a função nos seres humanos. Ainda é uma questão que é debatida. Nós não sabemos ao certo. É isso, gente, de comportamento sexual. Acho que esse foi um resumão, assim. Mas podem perguntar agora se vocês tiverem dúvidas. Que se não tiverem, a gente vai falar do estudo dirigido com a Júlia. Podem mandar aí no chat ou abrir o microfone. Se quiserem que eu volte em algum slide também, se tiver travado algum outro, podem falar. Então tá. Vamos lá. Bora então, gente. Eu posso compartilhar? Fechou. Estão conseguindo ver o Canva? Estão vendo só o Canva? Peraí. Eu fiz um que eu queria falar pra não me perder. Peraí. Chamando o quê? Peraí que eu vou. Você quer compartilhar? É porque eu acho que eu conseguiria. Fechou. São bastante slides, gente. Bastante slides. Vamos começar então. Gente, só queria falar algumas coisinhas. Primeiro que não se assustem com os textos. Não se assustem, porque eu preferi botar mais coisa no slide para quando vocês forem ler depois e falar de uma maneira mais objetiva aqui agora no vídeo. Então, quando vocês forem ver a monitoria, dá uma pausada, lê. E é isso, gente. Bora começar. E outra coisa, se vocês acharem que Santiago falou outra coisa, me manda mensagem no WhatsApp, aí a gente conversa com ele, ver qual conclusão a gente chega. Primeira, converte testosterona em estradiol. Gente, a gente tem que riscar da nossa cabeça que o homem, ele só vai ter testosterona e a mulher só vai ter estrogênio, como a Pamela falou, né? E aí, a gente vai ter uma enzima chamada aromatase. Ela vai pegar a testosterona e vai transformar em estradiol, que é o estrogênio mais potente. Então, quem vai converter a testosterona em estradiol vai ser a aromatase. Inibe o desenvolvimento das estruturas femininas. Gente, vai ser o hormônio antimuleriano, né? Quando a gente tá no início da vida, no útero, né, todo embrião, ele vai ser anatomicamente neutro e ele vai ter o potencial para ter esses dois aparelhos reprodutores. Então, ele tem a fiação feminina, chamada ductus de Müller, e a masculina, que vai se chamar ductus de Wolff. Se o bebê ele for um menino, vai ser XY, o corpo ele vai precisar destruir os ductos femininos. E quem vai fazer essa demolição química vai ser o HRM, né? O hormônio antimuleriano. Pode passar. Estimula o desenvolvimento de estruturas masculinas. Gente, se o hormônio antimuleriano, ele vai demolir as estruturas femininas, a testosterona, ela vai ser quem vai erguer, né, essas estruturas masculinas. Então, ela vai estimular os ductos de Müller a se diferenciarem em epídimo e canal deferente. E nas bordas periféricas, ela vai ser convertida em DHT para desenhar a genitália externa, que vai ser o pênis e o saco escrotal.
modula a ingesta e o ciclo sono e vigília. Gente, vai ser a orexina. Ela, falando mais tecnicamente, né, ela vai ser sintetizada por hormônios na área hipotalâmica lateral, e esses hormônios, eles vão funcionar como sensores de glicose. Quando os níveis de energia eles caem, eles vão disparar esses jatos de orexina para o córtex cerebral e para os centros de alerta do tronco encefálico. Então, isso vai induzir o estado de vigília e vai focar na busca ativa por comida. Então, é isso, gente. Tá, vamos lá. Libera dopamina no sistema de recompensa. Gente, vai ser a área tegmental ventral. Ela vai abrigar esses corpos celulares dos neurônios dopaminérgicos mais importantes do comportamento motivado, e diante desse estímulo reforçador, esses neurônios eles vão disparar potenciais de ação ao longo dos axônios e vão liberar dopamina, principalmente em 2 alvos. No núcleo de accumbens, como o Zoe falou, que vai gerar esse incentivo, né, ao querer, e o córtex pré-frontal. E no córtex frontal. Tamanho reduzido em homens homossexuais. Gente, tem um aglomerado microscópico de neurônios no hipotálamo anterior que vai se chamar NH3. Ele vai fazer parte, da área pré-óptica e da sobrevivência celular na gestação, e ele vai ser totalmente diferente dos hormônios sexuais. E aí, ele vai se apresentar menor em homens homossexuais e em mulheres. Gene essencial na via masculina. Gente, o que que faz o testículo do feto aparecer lá na 6ª semana para começar a jorrar todos esses hormônios masculinos? Vai ser o gene SRY, como a Pamela falou. Ele vai codificar essa proteína chamada fator de determinação testicular, e vai ser ele quem vai obrigar a gônada primitiva, diferenciada do embrião, a se transformar em um testículo. Então, é isso. Aumenta a distensão gástrica. Gente, no lado oposto da fome, a gente vai ter a CCK. Ela vai ser o hormônio que vai falar, tipo, mano, comi demais, o estômago esticou, a comida já bateu, e ela vai atuar na saciedade de curto prazo. E é isso. Aumenta a ingestão com a ingestão de carboidratos. Gente, se a gente comer um prato de massa, um doce, o nosso nível de glicose vai subir, o pâncreas ele vai receber, imediatamente esse pico, né, e vai injetar insulina na circulação. Então a missão ela vai botar a glicose para dentro das células. E, enfim, a insulina ela vai inibir, espera ela vai inibir quimicamente a via da fome e vai estimular a via da saciedade. Eu tenho uma foto aqui, depois eu mostro pra vocês. Hum, inibida pela ingestão de alimentos. Gente, quando o nosso estômago tá vazio, a grelina ela vai ser o hormônio que vai fazer a gente ter aquela vontade de comer absurda. Então ela vai ser esse peptídeo, né, orexigênico, e vai ser sintetizado pelas células gente, eu anotei porque é muito difícil falar. Pelas células do estômago. E aí, gente, é isso, ela vai, ser inibida pela ingestão de alimentos. Produzida por células adiposas. Espera aí, gente. Gente, a leptina, ela vai ser o hormônio que ela vai avisar o cérebro que o nosso estoque de gordura,
né, que o nosso estoque de gordura a longo prazo, e ela vai ser codificada pelo gene OP, secretada pelos, adipócitos. Então ela vai ser esse fofoqueiro aí. Pode passar, por favor. Protege de efeitos do estradiol. Gente, a gente acabou de aprender lá no primeiro que o estrogênio ele vai masculinizar o cérebro do útero, o cérebro no útero. Então, por que que os fetos femininos eles não nascem com o cérebro totalmente masculinizado, já que a mãe ela tá entupida de estrogênio materno? Vai vir aí a alfa-fetoproteína. Então ela vai ser produzida pelo fígado fetal e vai funcionar, como essa esponja, assim, né, fazendo com que, a alfa-proteína ela não se liga à testosterona. Pode passar. Síntese de macromoléculas. Gente, o anabolismo ele vai ser esse estado de construção e estocagem, e ele vai ocorrer logo depois da alimentação. Então, assim, o corpo gasta ATP para sintetizar macromoléculas e vai estocar energia nesse comando hormonal dominante de insulina, como a gente já viu. Quebra de macromoléculas. Gente, o catabolismo, ele vai ser esse estado aí de demolição e liberação. Ele vai ocorrer durante o jejum e ele vai ser essa quebra de macromoléculas estocadas para liberar o ATP e vai gerar energia imediata para o cérebro sob o comando de glucagon e cortisol. Tem um vídeo do TikTok que me faz lembrar muito disso. Um áudio do TikTok, não sei se lembraram agora, eu vou mandar lá no grupo. E, gente, você viu esse vídeo, já vai salvar na mente, vou mandar depois pra gente não esquecer. Controle do vício em jogo. Gente, a naltrexona, ela vai ser esse antagonista competitivo dos receptores opioides. Então, assim, a descarga emocional e a antecipação do fato de apostar, ele vai liberar a endorfina, que vai desligar os neurônios inibitórios do GABA na TV. Então, ele vai fazer a dopamina jorrar no accumbens. Quando a naltrexona ela bloqueia esses receptores opioides, o freio do GABA ele vai continuar ativo. Então, assim, o indivíduo joga, mas o cérebro ele não recebe esse bônus químico de prazer e de alívio. Então, o que que isso vai ajudar o paciente a extinguir, né, esse comportamento e essa quebra, né, nesse vício. Indo para a parte B, agora a gente vai ver o que é verdadeiro e falso. Na primeira, o hipotálamo promove diretamente respostas viscerais e hormonais, mas não somatomotoras. Gente, isso aí vai ser fake news, né? O hipotálamo ele vai usar, essa tríade de resposta para manter a gente vivo. Então, assim, se a gente está com frio, o hipotálamo ele vai fazer os nossos vasos eles se contraiam, isso vai ser da parte visceral, vai soltar hormônios da tireoide, essa parte hormonal, mas ele não vai parar por aí. Ele vai fazer com que os nossos músculos tremam, né, a gente vai tremer de frio involuntariamente e vai mandar, o nosso córtex motor fazer a gente andar e pegar um casaco. Então, assim, é falso essa alternativa. Antidepressivos têm tido sucesso similar no tratamento de anorexia e bulimia. Gente, mais uma fake news, né. Na bulimia, os antidepressivos, tipo a fluoxetina, como vocês já viram, ela vai funcionar muito bem, porque ela vai regular essa impulsividade e vai estabilizar a sinalização da serotonina. Mas na anorexia, ela vai ter uma alteração estrutural crônica, né, nos receptores dopaminérgicos e no sistema de recompensa. Então, assim, de acordo com os estudos que foram feitos, esse antidepressivo atuando de maneira isolada, ela não vai ter eficácia nenhuma. Não é que ela não vai ter eficácia nenhuma, mas ela não vai ter uma eficácia significativa, sabe? No ganho de peso, porque a anorexia ela envolve, parte diferente da bulimia, mesmo que os 2 sejam transtornos alimentares.
A CCK é um sinal anorético. Gente, como a gente já viu, a CCK ela vai ser esse protótipo da sociedade de curto prazo. Então ela vai atuar por uma dupla via. E a via principal, ela vai ser a neuronal. Ela vai se ligar nesses receptores nas fibras do nervo vago, no duodeno, e vai disparar potencial de ação até o tronco encefálico. Ao mesmo tempo, essa parte menor vai cair no sangue e viajar até o hipotálamo. Então essa aí vai ser verdadeira. Então, gente, espera aí. Volta, volta, por favor. Mais um. Tá, pode ir, pode ir. É que eu acabei explicando os dois. Pode ir pro 5, por favor. Obrigada. Tipicamente, sinais orexígenos ativam o sistema parasimpático. Gente, isso aí vai ser um fato, é verdade. Os sinais orexígenos, eles vão ativar o sistema parasimpático, né? Como a gente já viu que o Santiago sempre fala, né, do rest and digest. E é isso, gente. Tipicamente, sinais anoréticos ativam o sistema simpático. Isso é verdade, gente. Vai ativar a saciedade, né, o sistema simpático, e ativando lá alfa-MSH e o CART. E o orexigênico vai ativar NPY e a GRP, que eu esqueci de falar, gente. Então, anorético vai ativar aí a saciedade. Níveis de CRH e ACTH são aumentados por sinais orexígenos. Gente, essa aí vai ser falsa. O CRH e o ACTH, eles vão fazer parte do eixo de estresse e gasto de energia. Então, quem aumenta os níveis deles são os sinais anoréticos, como eu acabei de falar, o alfa-MSH, para liberar o metabolismo. Os sinais orexigênicos, eles vão fazer o oposto. Eles vão inibir o CRH para poupar energia. Níveis baixos de grelina aumentam o comportamento alimentar. Gente, essa aí vai ser falsa. A grelina, como a gente já viu várias vezes, é o gatilho da fome. Então, assim, se ela tá alta, a gente come. Se ela tá baixa, a sinalização de fome, ela vai cessar e vai resultar na diminuição do comportamento alimentar. Grelina e leptina têm efeitos opostos no hipotálamo. Gente, a grelina e a leptina, elas vão ter efeitos opostos no hipotálamo, porque uma vai ligar a fome e a outra vai desligar. Então é verdadeiro. Tanto a grelina quanto a leptina têm estrutura peptídica. Gente, mais um fato, ambas delas têm estrutura peptídica e elas são feitas de cadeias de aminoácidos, não de lipídios. Níveis baixos de leptina reduzem o comportamento alimentar. Gente, essa aí vai ser falsa porque os níveis baixos de leptina pode voltar? Pode voltar, por favor? Tá bom, pode ir. Se a leptina ela sumir, o cérebro ele vai achar que você tá faminto e desnutrido, então ela vai disparar essa fome avassaladora. Em humanos, a administração de leptina tem tido menos sucesso que o esperado. Isso é verdade, gente, e a gente vai ver isso mais tarde na parte C. A gente vai ver a gente vai ver mais na parte C sobre a resistência da leptina. O gene OB é responsável pela produção do receptor para leptina. Gente, essa aí é fake news. O gene OB, ele codifica a própria molécula do hormônio o gene OB ele vai codificar a própria molécula do hormônio leptina. Quem vai codificar o receptor vai ser o gene DB. Gente, eu pesquisei bastante sobre isso. E depois eu queria falar com o Santiago. Mas, de qualquer forma, é isso, gente. Essa aí é falsa.
14. Orexina é um neuropeptídeo produzido pelo intestino. Gente, essa aí é falsa. A orexina, ela é um neuropeptídeo do intestino. É... Não, ela não é um neuropeptídeo do intestino, ela vai ser produzida exclusivamente no hipotálamo lateral, tá? Insulina é um hormônio anorético. Pode passar. Verdade, gente. A insulina, ela é um hormônio anorético e ela vai no núcleo arqueado e ajuda a desligar a fome. O receptor de alguns neurônios hipotalâmicos responde a dois sinais diferentes, sendo um deles anorético e o outro orexigênico. Gente, essa aí é verdade e um único neurônio ele vai responder a dois sinais diferentes, como tá escrito aí. Existem poucas equivalências neuroquímicas entre o vício em drogas e a obesidade mórbida. Gente, essa aí vai ser falsa, por conta dessa questão da recompensa, né. E aí no texto explica melhor pra vocês, e vou explicar também mais tarde na parte. A enzima aromatase é deficitária na síndrome de insensibilidade a andrógenos. Gente, essa aí vai ser falsa, né. Nessa síndrome, a a produção de hormônios e enzimas ela vai funcionar perfeitamente, e o defeito ele vai ser no receptor de andrógenos. Então, assim, como o corpo ele não vai escutar a testosterona, a aromatase ela vai estar intacta, vai pegar o excesso desse hormônio e vai converter em estradiol, como a gente viu lá no início do estudo dirigido, e vai fazer a pessoa desenvolver mamas e traços femininos na puberdade, como a gente viu com a Pamela. A enzima que converte testosterona em dihidrotestosterona é deficitária nos goiadosos. Gente, a enzima que converte a testosterona é deficitária neles sim, e sem ela não tem como, não tem DHT para formar a genitália externa masculina na gestação. Então eles nascem parecendo meninas, como a Pamela falou. Nas crianças conhecidas como goiadoces, a produção de testosterona começa na puberdade. Gente, essa aí vai ser falsa, eles sempre produzem testosterona desde o útero. O que vai ocorrer é que na puberdade tem uma descarga androgênica tão grande que a testosterona pura, mesmo sem virar DHT, vai conseguir masculinizar a genitália. Então vai fazer o pênis crescer e os testículos eles descerem por volta dos 12 anos. 21. O órgão Eh, vom vomeronasal não parece ser funcional em adultos humanos. Gente, é verdade, esse órgão não é funcional em adultos humanos, ele virou um vestígio evolutivo. Pode passar. Crianças com hiperplasia adrenal congênita podem converter o quadro clínico através de tratamento cirúrgico estético e hormonal. Gente, essa é falsa. Pode, passar para 23 também, por favor? Crianças com síndrome de sensibilidade a andrógenos podem reverter o quadro clínico através de tratamento cirúrgico estético e hormonal. Gente, tanto a 22 quanto a 23, elas vão ser falsas, porque elas não podem ter o seu quadro clínico revertido por estética ou hormônio. A cirurgia ela vai adequar à periferia, mas as alterações genéticas e a organização cerebral que ocorre no útero, elas são permanentes. Pode ir para 24. Obrigada. Em crianças com síndrome de insensibilidade a andrógenos, a falta de órgãos femininos se deve à influência da função testicular fetal. Gente, essa aí é verdadeira. A falta de órgãos femininos ela ocorre porque os testículos fetais eles
funcionaram e liberaram o HRM, que destrói o útero e as trompas. 26. É 25? Ah, tá, 25. Pode ir. Estrogênio produzido por um feto tem comumente efeitos masculinizantes. Pode passar para 26, por favor? Hormônios femininos da gestante têm comumente efeitos masculinos. Gente, tanto a 25 quanto a 26, elas vão ser verdadeiras, porque os estrogênios do feto ou da gestante, eles podem ter efeitos masculinizantes no cérebro por conta da hipótese da aromatização. 27. Pessoas com cromatina XXY são geneticamente masculinas. Gente, essa aí é true, verdadeira, porque essas pessoas são geneticamente masculinas, com a presença do cromossomo Y, que garante o gene SRY, que vai formar os testículos. 28. Aumentos da ciclooxigenase masculinizam roedores fêmeas. Gente, essa aí é verdadeira. O aumento da COX masculiniza roedores fêmeas porque ela produz a prostalglandia E2, que altera a área preóptica do padrão masculino. 29. Níveis de hormônios fetais não podem ser medidos em humanos, mas podem ser inferidos pelo índice 2D4D. Os hormônios fetais não podem ser medidos diretamente em grávidas humanas com segurança, então a gente usa o índice 2D4D como biomarcador retrospectivo. Tipicamente, mulheres que apresentam índice 2D4D maiores que. Gente. Ah, tá. Tipicamente, mulheres apresentam índice 2D4D maiores que 1. Pode passar. Verdadeiro. Elas possuem índice 2D4D maiores porque os homens eles estão expostos à testosterona, que são expostos à testosterona, elas têm um anelar maior e vai gerar um índice menor. Tanto em mulheres quanto em homens, altos índices 2D4D têm sido correlacionados com maior habilidade verbal. Gente, essa aí vai ser falsa. Os altos índices de 2D4D eles vão se correlacionar com a maior habilidade verbal em homens e mulheres. Então, não, pera. Pode voltar. Volta pro enunciado, por favor. Essa aí vai ser falsa, gente. Me confundi aqui no. Pode ir. Essa regra, gente, ela não é linear, não é universal. E, enfim, gente, é falsa. Um índice de herdabilidade de 50% assinalado em alguns estudos sobre orientação sexual sugerem que, em alguns casos, esta pode ser genética e, em outros, ambiental. Gente, essa aí é falsa, porque a herdabilidade de 50% significa que metade dos casos é genética e metade é ambiental. Então tá errado. 33. Testes de rotação espacial em mulheres que fazem terapia de reposição hormonal mostram redução de seus indicadores. Pode passar para 34 também? Terapia de reposição hormonal em mulheres tem mostrado efeito protetor contra doenças neurodegenerativas. Gente, a 33 e a 34, elas vão ser verdadeiras porque a reposição hormonal, ela vai mexer na cognição. Então, as mulheres em reposição, elas podem ter redução nos testes de rotação espacial, mas o estradiol, ele é altamente neuroprotetor e vai agir contra o Alzheimer, iniciando na janela da oportunidade correta. Pode ir na 35, por favor. Obrigada. As diferenças encontradas nos tamanhos de vários núcleos hipotalâmicos apontam uma redução em homens homossexuais quando comparados com heterossexuais.
Gente, isso aí é falsa. Os homens homossexuais, eles têm redução de vários núcleos hipotalâmicos, como a gente acabou de ver, né. A redução clássica mapeada ah não, espera. Espera aí, pode voltar. Tá, fechou. A redução clássica, ela vai ser mapeada no NH3. Os outros núcleos, como o supraquiasmático, eles vão ser maiores em algumas amostras. Então essa aí vai ser falsa. Foi mal que eu não tinha visto direito. 36. Homens homossexuais apresentam índices de fluidez verbal maiores que homens heterossexuais e se e semelhantes aos de mulheres heterossexuais. Essa aí é verdadeira, como a gente já tinha visto. Pode passar. Hã, cocaína e anfetaminas têm efeito euforizante por ser agonista de serotonina no sistema de recompensa. Cocaína e a anfetamina, elas não vão dar essa espera aí, pode voltar. Tá. Gente, essa aí vai ser falsa, porque o erro é o neurotransmissor. O foco delas vai ser sobre a dopamina. Então, assim, a cocaína, ela vai bloquear o transportador DHT e vai acumular dopamina no accumbens, como a gente viu com o Zoe. Então, a anfetamina, ela inverte o DHT e, ejeta ainda mais dopamina. Então, a serotonina, ela vai ser secundária nesse efeito motor e motivacional. Vai ser falso. 38. Um tratamento eficiente para o controle do vício em drogas deveria resultar em aumento do número de receptores de dopamina, de D2 para dopamina, no núcleo accumbens. Gente, essa aí é verdadeira. O uso crônico de drogas, ele vai gerar essa destruição de receptores D2 e vai recuperar para recuperar o paciente, a gente tem que promover com que esses receptores eles aumentem novamente para desenvolver essa sensibilidade aos prazeres naturais. Porque como a gente já viu, a gente cria essa resistência e para estourar esse controle inibitório cortical. Pode ir para o próximo. A nicotina, ela é mais eficiente do que a cocaína em grande parte devido ao que fumar envolve numerosas repetições, aumentando, a força da associação de inalar e recompensa. Gente, o Zoe falou bastante disso nos slides dele. A nicotina, ela vai ser altamente viciante, porque ela vai ter esses comportamentos de você tragar e a microdose básica da dopamina no cérebro. Uma vacina contra a cocaína poderia ser utilizada contra o vício nessa substância, porque o usuário não iria mais procurá-la. Gente, isso aí é fake news. A vacina ela vai criar anticorpos que vão barrar a droga no sangue e vão impedir o barato químico no cérebro. Mas ela não apaga essas memórias. Então, gente, é na mesma vibe da nicotina. A gente vai quem vai consumir vai ter essa dependência psicológica e essa fissura emocional. Então, assim, o indivíduo ele pode, continuar procurando a usar essas doses gigantescas para tentar quebrar o bloqueio e vai sofrer uma overdose. Pode, né, sofrer uma overdose. Chegamos à parte C. Eh, faça um breve relato do caso John. Que conclusões sobre a neurobiologia do comportamento podem ser tiradas sobre esse caso? Gente, vou explicar aqui o caso para vocês e aí a gente vê que conclusões que a gente pode chegar. Gente, o caso é o seguinte: em 1965, tinha um bebê chamado Bruce Heimer e ele sofreu um acidente cirúrgico de circuncisão que destruiu o seu pênis. E aí, um psicólogo chamado John Mooney, ele foi defensor da teoria que o gênero ele é 100% moldado pela criação. Então, quando a gente vai vir ao mundo, né, ele achava que a gente era uma folha em branco. E ele sugeriu o quê? Fazer o quê com o bebê? Castrar ele e tratar ele com estrogênio e criar ele como se fosse uma menina. Aí o nome dele era Brenda. Aí
esse caso ele ganhou grande repercussão, né. E a Brenda, ela viveu, uma infância bem triste, né, ela tinha casos de profunda depressão, tinha rejeição, né, a esses estereótipos femininos, e ela achava que, mano, tinha alguma coisa errada. E aí, quando ela descobriu a verdade na adolescência, ela assumiu, né, a identidade masculina, ela mudou o nome pra David Heimer, que era na verdade era Bruce, aí depois ela escolheu pra David. E aí ela passou por algumas cirurgias, ele, né, no caso, passou por algumas cirurgias de reconstrução, mas como foi gente, imagina, né, como é que deve ter sido pra ele passar por isso tudo, né, questão de identidade, enfim. Foi muito devido a esses traumas que ele acumulou, ele cometeu suicídio em 2004. Era mais pra contextualizar vocês de como que enfim, o que que aconteceu. E aí, o que que a gente pode tirar disso? Qual a conclusão neurobiológica a gente pode tirar disso? Gente, o cérebro, ele não vai ser uma folha em branco quando o bebê nasce, né. Durante o segundo trimestre da gestação, o cérebro do David, ele foi exposto a esses surtos de testosterona fetal. E ele promoveu esse efeito organizacional irreversível nos seus circuitos neurais. Então, assim, o ambiente, a socialização e os hormônios exógenos tardios, eles não foram capazes de apagar a fiação biológica na identidade de gênero. É isso que a gente pode tirar de conclusão. Uma pessoa se submete a um procedimento de redução de estômago e perde 20 quilos em 2 meses. Entretanto, constata-se que, após um ano, seu peso retorna aos níveis prévios. Qual a melhor explicação fisiológica para esse caso? Gente, o hipotálamo, ele vai definir um peso meio que de segurança para o corpo, né? Aí, enfim, pelas minhas pesquisas, esse peso vai chamar, eh, ponto de ajuste. Quando o indivíduo ele vai perder gordura drasticamente, como foi esse caso aí que a gente viu agora, de forma cirúrgica, né, o tecido adiposo ele vai encolher muito rápido. Então, o que que vai acontecer? Vai ter menos gordura, os níveis de leptina vão despencar, o hipotálamo ele vai, interpretar essa falta de leptina, tipo assim, como: "Meu Deus, a gente tá morrendo de fome". Aí o núcleo arqueado ele vai ativar a via orexigênica e vai liberar os neurotransmissores de fome, como a gente já viu algumas vezes, o NPY e o AGRP, enquanto ele desliga esses sinais de saciedade. E aí o cérebro ele vai, alterar, né, o sistema autônomo, ele vai aumentar o parasimpático e vai reduzir o simpático para provocar uma redução drástica na taxa metabólica basal. Então, assim, o corpo ele entra em modo econômico, ele vai gastar menos energia, vai aumentar a ele vai aumentar muito o apetite, né, porque por conta dessa mudança drástica, para forçar o paciente a recuperar aquele peso que era o ideal definido, né. E é isso. Eh, Caracterize anatômica e fisiologicamente o sistema de recompensa cerebral. Como foi descoberto? Gente, vou contar a história pra vocês. Em 1954, o James Olds e o Peter Miller, não acho que o Santiago iria querer que vocês lembrassem o nome dele, mas enfim. Eles erraram no cálculo cirúrgico quando eles foram tentar implantar um eletrodo no tronco encefálico de um ratinho. Aí o eletrodo ele acabou caindo na via mesolímbica. Quando eles colocaram esse rato numa caixa para apertar a alavanca, para dar um choque nessa área, como a gente viu várias vezes na aula da Cecília, o bicho ele ficou doidinho, ele começou a apertar a alavanca 7 vezes por hora, e ele estava ignorando água, ele estava ignorando comida, ele estava ignorando parceiro sexual, até cair na exaustão. Então você imagina, o pobre do ratinho. E aí eles descobriram o centro de reforço no cérebro. E aí, quando a gente for caracterizar isso anatomicamente, a gente vai ver, essa base na via dopaminérgica, mesocorticolímbica, né. Que esses corpos celulares dos neurônios, eles vão ficar localizados na área tegmental ventral
como a gente viu com o Zoe, no mesencéfalo. Então, assim, os axônios eles se projetam para frente do cérebro, vão fazer a sinapse e vão liberar neurotransmissores, principalmente no núcleo de accumbens e no córtex pré-frontal. E quando a gente for caracterizar fisiologicamente, o principal neurotransmissor vai ser a dopamina. Então, assim, a sua função ela vai ser gerar saliência de incentivo e motivação. Então, assim, a dopamina ela vai dizer: "Pô, isso que você acabou de fazer foi muito bom para sua sobrevivência. Preste atenção nessas pistas que o ambiente vai dar para você e repete, porque isso aí que você tá fazendo é top". E aí, gente, esse exato ciclo, ele vai ser o mesmo circuito das drogas e dos vícios. Gente, me desculpa pela pela pressa, acabei me confundindo durante o dirigido, mas acabamos finalmente 117 slides. E é isso, gente, vocês têm alguma dúvida? Meninas, não tendo dúvida, então, né? A gente encerra esse encontro aqui. Provavelmente será a última monitoria, né? Porque para a AVS não é costumeiro ter monitoria. A gente vai providenciar slides e tudo mais, mas os vídeos dos conteúdos vão estar no canal, né? A gente tem aí 3 minutinhos de chamada ainda. Qualquer coisa, mandei no grupo, né? Suas dúvidas, suas perguntas, qualquer coisa. Ainda tem mais de uma semana para a prova. Desejamos a vocês um bom fim de semestre, uma boa prova e boa sorte a todo mundo. Beijinho, gente. Boa